Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da Paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte da nossa paróquia a Congregação Cristo de Dourados, Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e você é o nosso convidado a nos acompanhar neste momento, nesta conversa, conversando sobre fé e vida. O objetivo deste nosso programa é olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do nosso cotidiano, especialmente durante esse tempo de pandemia, sob a ótica da psicologia e à luz da palavra de Deus. Para a reflexão desta semana, escolhi o tema depressão. Que Deus possa nos conduzir e nos abençoar nesta reflexão. Amém. Depressão. Ou você tem, ou você conhece alguém que tem. Isso parece forte, mas é a realidade de nossos dias. Depressão é o mal que atinge cada vez mais pessoas e é considerada a doença do século. Está presente na nossa vida direta ou indiretamente. Ela pode se apresentar para alguns por um período breve, uma tristeza passageira após uma decepção pessoal, e para outros por um longo período, sentimentos de perda da esperança, medo, exaustão, esgotamento. O que é depressão? Inicialmente, algumas coisas importantes precisam ser ditas. Há certos sintomas da depressão que nos alertam da sua aproximação, o que nos faz pensar no sentido de prevenção, de podermos prevenir a depressão. E a depressão não faz distinção entre as pessoas. Ela pode afetar a qualquer um de nós, cristãos ou não. Vamos tentar falar sobre alguns sintomas que apontam para a presença da depressão. É importante dizer que esses sintomas diferem em gravidade, em frequência, duração e origem. Ou seja, serão diferentes de pessoa para pessoa. Alguns dos sintomas que podemos aqui citar: a tristeza, geralmente acompanhada de pessimismo e desesperança. A apatia, a repulsão, o não querer ir ao encontro. A inércia, a preguiça, que tornam difícil dar o passo inicial ou tomar decisões. A fadiga em geral, acompanhada de perda de energia física, a falta de interesse no trabalho, na relação sexual, na vida quanto à religião, nos seus passatempos ou outras atividades. A baixa autoestima, ou seja, a falta de amor próprio, frequentemente acompanhada de autocríticas, de sentimentos de culpa, de vergonha, de inutilidade ou de derrota. A perda da espontaneidade, insônia ou dificuldade de concentração, perda de apetite. Esses são alguns sintomas que podem se apresentar e que são sinais da presença da depressão. É claro que é importante dizer aqui, não quer dizer se um dia eu acordei triste é que eu posso estar em depressão. Mas se essa tristeza durar por dias, por semanas, eu preciso estar preocupado. É claro que às vezes eu estou fadigado, não estou com vontade, não estou tão empenhado no meu trabalho, na minha vida como um todo. Isso acontecer um dia ou outro, ok, podemos dizer que está dentro da normalidade. Mas quando isso se torna recorrente, é um sinal que nos alerta para a depressão. E assim todos esses sintomas que falei até aqui. Então a pergunta importante a ser feita é que muitos querem a resposta. Qual é a causa da depressão? O que causa a depressão? Primeiro eu quero dizer aqui o que não é verdade sobre depressão. O que não é verdade sobre depressão. Primeiro eu quero dizer que depressão, ou é uma inverdade dizer que depressão sempre é o resultado de um pecado ou falta de fé em Deus. Isso não é verdade. Também não é verdade dizer que um cristão não pode ter depressão.
Também não é verdade que a depressão pode ser sempre totalmente removida através de exercícios espirituais. Nós vamos falar pouco mais sobre isso daqui a pouco. Quais então as possíveis causas da depressão? Possíveis. Lembrando que a depressão pode ser o resultado de uma situação ou de uma junção de fatores e circunstâncias. Quando olhamos para o aspecto físico, uma doença, ela pode me levar à depressão. Um acidente, a falta de descanso, a exaustão, a falta de exercícios físicos, o efeito colateral de uma medicação. Quando pensamos num ambiente social, pode acontecer com membros de uma mesma família. E aqui ressalto que o fato de o pai ou a mãe terem depressão não quer dizer que necessariamente o filho tenha depressão. Mas podemos dizer que este filho tem maior probabilidade ou possibilidade de ter depressão do que alguém que viva em um lar onde não há presença da doença. Uma outra causa para a depressão são acontecimentos sucessivos. O falecimento de uma pessoa querida, a perda do emprego, o enfrentamento de uma emergência, e agora nós temos o agravamento com a pandemia e o isolamento social, o que tem sido um ambiente de adoecimento para muitas pessoas que já vinham enfrentando dificuldades antes da pandemia e de repente agora essas dificuldades elas se tornam ainda maiores. Uma outra causa que podemos citar, pensamentos ou ideias distorcidas, viver a culpa sem viver o perdão. Por exemplo, alguém que se culpa por uma situação da qual ela não necessariamente tenha sido ou tenha tido a possibilidade de fazer algo diferente. O exemplo disso é de um acidente de carro, onde se perde alguém querido e sente-se a culpa mesmo não sendo o culpado. Carregue a culpa sem conseguir viver o perdão. Um outro fato ou uma outra causa, a raiva retida e não vencida, guardar mágoa de alguém ou de alguma coisa. Isso vai machucando, vai pesando por meses, por anos, às vezes por uma vida toda. Problemas de relacionamento na família, na igreja, na sociedade. Pensamentos negativos. Alguém que vê tudo pelo lado negativo. Tudo é ruim, tudo é péssimo, tudo é negativo, nunca consegue olhar para algo bom. Essas são algumas causas que nós podemos listar, mas novamente eu afirmo aqui que todos esses sintomas, todas essas causas acima apresentadas, elas se apresentam de formas diferentes em cada indivíduo. E cada um irá sentir de forma diferente. O mais cruel nisso tudo, o mais cruel dentro deste contexto, é que a depressão é uma dor que não aparece. Se eu quebro um braço, as pessoas vão olhar para mim e vão ver um braço engessado e saberão que eu estou com o meu braço quebrado. Se eu faço uma cirurgia, eu tenho um corte, eu tenho os pontos, eu tenho o curativo. Mas e a depressão? Ela dói e muitas vezes ninguém vê. E isso torna a situação ainda mais dramática, ainda mais dolorosa. Pois além da dor, muitas vezes é preciso lidar com a indiferença ou a falta de compreensão daqueles que estão à sua volta. Por isso, muitos no desespero da dor são levados ao suicídio. A pergunta que muitos fazem é: um cristão pode ter depressão? Vamos falar um pouco sobre isso. Depressão é um termo clínico que não é discutido na Bíblia, ele não aparece na Bíblia. Até porque ele é um conceito da psicologia e da psiquiatria desenvolvido pós-tempos bíblicos. A Bíblia ela não enfatiza o desespero humano, mas sim a fé e a confiança em Deus. Ou seja, a Bíblia ela não nega que o ser humano, que eu e você, passaremos por momentos de extrema angústia e sofrimento. Mas a ênfase da Bíblia, a ênfase da palavra de Deus, está justamente na certeza de que nós temos um Deus misericordioso, que
que nos ampara, que nos sustenta em toda e qualquer situação, inclusive e especialmente diante da depressão. E é interessante quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que alguns personagens bíblicos apresentam sintomas que hoje nós iríamos classificar como sintomas depressivos. Alguns deles, se tivessem hoje conosco e falassem o que eles falaram na Bíblia, nós iríamos dizer: você está precisando de ajuda, vou te encaminhar para quem pode te ajudar. Possivelmente nós iríamos encaminhá-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, levá-lo à ajuda que ele necessita. Por exemplo, se nós pegarmos alguns exemplos bíblicos que quero citar aqui. Lá em Jó, capítulo 3, versículos 24 a 26, Jó diz o seguinte: em vez de comer eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Alguém ouvindo Jó dizer isso pode pensar: é exatamente isso que eu estou sentindo. É essa dor, é essa angústia que Jó descreve que eu estou sentindo hoje. O profeta Jonas, lá em Jonas capítulo 4, versículo 3, em um dos momentos de angústia diante dos desafios do seu ministério, Jonas orou a Deus e disse o seguinte: agora o Senhor acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Elias, sim, o mesmo Elias que foi levado aos céus em carruagem de fogo, em um momento de grande tribulação foi ao deserto, e o texto lá de 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 6, diz que Elias caminhou o dia inteiro pelo deserto e então ele orou. E as palavras da oração de Elias foram as seguintes: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. O texto bíblico diz que depois disso, Deus enviou um anjo que cuidou de Elias e ele pôde retornar. Em outro trecho das Sagradas Escrituras, alguém disse o seguinte: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Essas palavras estão registradas em Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38. Quem disse isso? Quem disse essas palavras? A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Poderia ser eu, poderia ser você. Certamente quem enfrenta a depressão já teve esse sentimento. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus, o meu e o teu Salvador. Diante desses textos bíblicos, diante desses exemplos citados, eu diria que é inconcebível que alguém diga que um cristão não pode ter depressão. Algumas pessoas, na sua falta de clareza do que é a doença, ou mesmo do que significa ser cristão, chegam a afirmar que um cristão não tem depressão ou um cristão não deveria ter depressão. Isso é muito parecido com algumas coisas que eu ouvi lá no início da pandemia, quando alguns disseram que não seriam afetados pelo vírus porque Deus estava cuidando deles. Certamente Deus nos protege, certamente Deus nos guarda, Deus nos sustenta, mas precisamos fazer também a nossa parte. Se na pandemia eu não me cuido, não uso máscara ou não faço aquilo que as autoridades de saúde recomendam, eu estou mais propenso ao vírus do que alguém que está sob cuidados. Assim é com a depressão e assim é com qualquer outra situação ou doença da nossa vida. Todos nós estamos propensos, todos nós estamos diante da possibilidade de sermos afetados por isso. Por isso que os sintomas são descritos, e assim acontece na depressão, para que nós possamos justamente prevenir e tratar da doença. Uma outra coisa muito importante aqui é dizer que a depressão é uma doença química.
ela afeta, ou seja, ela afeta o nosso corpo, assim como o câncer ou qualquer outra doença. Tanto é que se você procurar o hospital da sua cidade, você vai encontrar lá, e você apresentar sintomas depressivos, você terá lá um psicólogo ou um psiquiatra para atendê-lo. Se não tiver lá, você será encaminhado para um, pois a depressão precisa ser tratada tal qual é, como uma doença. Como então podemos lidar com isso? Como podemos lidar com a depressão? E aqui eu trago algumas maneiras, algumas teorias a respeito do tratamento ou de como lidar com a depressão. Nós, enquanto cristãos, nós temos várias ferramentas que são muito importantes no lidar com a depressão. Uma delas é orar a Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, falar com os outros, falar com os nossos irmãos sobre os nossos sentimentos, frequentar o culto e participar da Santa Ceia, aconselhar-se com o seu pastor, ajudar os seus semelhantes, desenvolver novos interesses, participar de grupos. Dentro da igreja nós temos jovens, as mulheres, os homens, em alguns lugares os grupos de melhor idade, em outros o coral, os grupos de estudos bíblicos. Mudar a nossa rotina de vida. É claro que todos esses fatos, alguns deles, especialmente quando se fala do convívio social, eles estão comprometidos neste momento por conta da pandemia, o que torna esse momento ainda mais pesaroso, e mais difícil para aqueles que enfrentam a depressão. Há outras questões para lidar com a depressão, é nós tomarmos a medicação quando ela é prescrita por um profissional. Buscar ajuda profissional, e aqui cito a psicoterapia como um exemplo de ajuda efetiva para lidar com a depressão. E aqui eu quero destacar um aspecto importante e necessário, como dito anteriormente. A depressão, ela é uma doença que quase sempre precisa ser tratada com medicação e psicoterapia. Lembra da minha fala anterior sobre o cristão e a depressão? Pois bem, o fato de eu ser cristão não me livra da depressão. Eu estou sujeito a sofrer com ela. Porém, a minha fé em Deus será uma grande aliada para o tratamento da depressão. A perspectiva da eternidade e a certeza de que tem um Deus que está sempre comigo, certamente será uma ferramenta essencial para suportar e poder lidar com a doença. O conceito de saúde é que nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Ou seja, eu preciso cuidar do meu corpo, o bio, da minha mente, o psico, do meu ambiente social, o sócio, e também da minha fé, o espiritual, da minha relação com Deus. Precisa haver um equilíbrio em todos esses aspectos, e esse equilíbrio, diante desses aspectos, serão determinantes para que diante da doença ou diante do sofrimento eu consiga desenvolver a cura ou consiga lidar com ela da melhor forma possível. Eu me lembro aqui da palavra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ele não diz que nós iremos vencer, mas ele diz que nós poderemos enfrentar. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, nos diz: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Queridos, absolutamente podemos afirmar que não estamos livres deste doloroso sofrimento. Mas por sermos cristãos, podemos estar certos de que Deus transforma nossos pensamentos. Deus transforma nossa mente, as nossas atitudes, o nosso sentimento pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que atua em nós através da palavra. E Deus promete agir em e através de nós, enquanto ouvimos, lemos, estudamos e meditamos na sua palavra. E eu trago aqui, finalizando, algumas dicas que irão nos ajudar através da mão e do conselho de Deus a lidar com a depressão.
primeiro ponto importante nessa caminhada do tratamento, da cura, do lidar com a depressão, eu diria que não se fala tanto em cura da depressão, se fala muito em como viver com ela, como conviver com ela, como melhor lidar com esse sofrimento. A primeira coisa importante é a honestidade ao respeito do fato de eu estar em depressão. É importante reconhecer isso, se eu estiver em depressão. Segundo ponto, a honestidade ao falar com Deus sobre o assunto, de poder realmente chorar diante de Deus, de poder colocar diante de Deus todos os meus sentimentos. A honestidade quanto ao motivo da sua depressão, de poder olhar, e nesse sentido a psicoterapia nos ajuda muito a poder identificar o que nos levou ao adoecimento. E, em quarto lugar, e não menos importante, um olhar sempre voltado para Deus para receber a sua ajuda. Como poder nos ajudar, como poder ajudar os outros. Na semana passada nós falamos no programa da quarta-feira passada sobre o tema empatia. E diante de alguém com depressão precisamos justamente ter empatia. O desafio é levar as cargas uns dos outros. E nós cristãos somos chamados a reagir, a responder, a mostrar o nosso amor pelos irmãos. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e depois o versículo 9 a 10, ele diz o seguinte: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. E é interessante quando ele fala ajudem uns aos outros, na nossa tradução da Almeida, revista e atualizada, diz lá, levai as cargas uns dos outros. Não nos cansemos de fazer o bem, diz o apóstolo Paulo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Mas como fazer isso? Alguém pode se perguntar, não sou capaz, eu não sou profissional, como é que eu vou poder ajudar alguém? Muitas vezes Deus nos usa para levarmos as cargas uns dos outros e nós não nos damos conta. A igreja é um local magnífico nesse sentido, a igreja enquanto comunidade. E numa comunidade existe exatamente o sentimento de compartilhar, de preocupar-se uns com os outros. Através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, Deus nos reconciliou enquanto família da fé. Restaurou o nosso relacionamento rompido que havia entre nós e Deus por causa do pecado. Portanto, essa reconciliação ela não termina nessa relação vertical, mas ela também se amplia na relação horizontal, o amor de Deus por nós que nos reconcilia e nos reconcilia enquanto seres humanos. O apóstolo Paulo nos lembra do que é a reconciliação entre os homens, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, aliás, um texto muitas vezes usado em casamentos, pois mostra ou nos mostra o modelo de amor de Deus para com o ser humano. E nós somos incentivados, enquanto cristãos, a amar igualmente o nosso próximo, assim como Deus os amou, especialmente quando estamos diante do sofrimento. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Estimado amigo e amiga que está acompanhando este programa, se você está sofrendo, busque ajuda. Eu estou aqui para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Os profissionais da área da psicologia, da psiquiatria estão aí para ajudar. As medicações estão aí para dar suporte necessário diante desta doença. Mas nunca esqueça que você tem um Deus maravilhoso, que está sempre pronto para te ajudar. Que Deus abençoe e que Deus te fortaleça nas tuas lutas, nas tuas angústias, nos teus sofrimentos diários, sabendo que Deus está contigo em todos os momentos e em todas as situações. Amém. Muito bem, amados. Queremos aqui agradecer a todos que acompanharam este nosso momento, esse nosso programa. Incentivamos vocês a compartilhar
este material com os seus amigos, seus familiares, que esta mensagem possa trazer consolo, possa nos trazer compreensão a respeito deste drama que muitos enfrentam, que talvez você esteja enfrentando neste momento. E quero convidar vocês a acompanhar conosco os nossos devocionais diários, os nossos cultos sempre nos sábados às 19h30 e na quarta-feira o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Todo este material está disponível na página do Facebook da Congregação Cristo, no perfil da Celque Dourados e também no WhatsApp, neste número que está aparecendo aqui na tela. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.